Muito bem. Antes de tudo, meus vídeos são feitos sem música para você acompanhar com alguma música no seu computador, no seu celular, que seja no YouTube, pelo Spotify, SoundCloud, essas coisas aí que você, qualquer lugar que você achar legal, um plano de fundo aí para o seu vídeo aí. E aí depois você comenta o que você acha, qual que é a música que você acha que ficaria melhor nesse vídeo. Pra gente, assim, eu não sou muito bom com edição, não. Tem que saber exatamente qual tipo de música que tem que colocar aqui, né? Mas, enfim, lembra de dar uma força aí com a curtida, se inscreve no canal, compartilha, para a mensagem chegar a maior quantidade de pessoas possível por aí. Que hoje eu quero falar sobre um tema muito espinhoso, muito difícil de falar, que é justamente sobre o incel. Que hoje em dia os caras eles pensam que o incel ele é algo meio que intrínseco a eles, né? Tipo, o cara que é feio, não é destacado, não é bonito, não é nada, e ele é incel. Aí o cara que já é bonito, destacado, tem dinheiro e tem outros recursos aí, ele é um volcel, que ele é um celibatário voluntário. Não é assim que funciona. Primeiro, a gente sabe muito bem que essa questão de relacionamento é muito subjetiva. Então, o que é bonito para uns pode não ser bonito para outros. Mas a questão que eu quero dizer é que, na verdade, o feminismo ele é mais o problema do que a solução das mulheres, entendeu? No fundo, quando a mulher determina que um cara é incel, ele não necessariamente ele é um fracassado, entendeu? Ele não necessariamente é um cara ruim. Muito provavelmente esse cara seria a solução dos problemas dela. Muito provavelmente seria o cara que faria ela a mulher mais feliz do mundo e ela não sabe. Porque ela está sendo levada pela uma manada feminista, por todas as mulheres, porque hoje a sociedade inteira é feminista. E a própria sociedade sendo feminista acaba gerando o homem incel. O que eu quero dizer gerando? Não é que existe uma maquininha criando o incel que vem do feminismo, não é isso. Eu vou até abrir meu caderno aqui logo, porque já é até mais fácil de falar com vocês com ele. Eu tenho um caderno aqui que eu gosto de escrever e colocar meus pensamentos em ordem, que é o que faz eu ter um pouquinho de racionalidade no mundo louco que a gente vive hoje. Eu escrevi sobre em relação ao feminismo para poder lidar melhor com ele, porque ele é como hoje em dia a gente vive uma sociedade feminista, ele é muito difuso, ele é muito grande, ele é muito incorporado, né, entre as pessoas. E aí, quando você vai pegar o primeiro feminismo, as primeiras feministas lá na época, muito antigamente, e a coisa foi evoluindo, foi passando, você vê até no início lá, o pessoal fala, parece que teve um debate lá com as feministas, que tinham as feministas no debate, eu não lembro exatamente como é que é a história, que eu só lembro eles falando que elas fizeram mais piorar a situação delas do que melhorar. Porque elas pediam coisas que não eram defensáveis, né? Eticamente falando, moralmente falando. E aí nessa época mesmo você já vê que tem muitas mulheres ali que não se declaravam feministas, mas elas já estavam no meio feminista. Então, tipo assim, primeira coisa antes de tudo, vocês têm que entender que a mulher não precisa falar que é feminista para ela ser feminista. Ela basta ser feminista, ela basta ter a prática feminista para ser feminista. Ela pode viver a vida inteira sem falar que é feminista e viver sendo feminista. Tanto é que é o argumento que o feminismo usou para chamar os homens de machistas. Mesmo os homens falando que não são machistas. Não existe. Tipo, é igual o filme da Barbie lá. O cara vira machista lendo livros de patriarcado. Me fala qual é o homem. Um homem. Tipo assim, na sociedade inteira que tem hoje, quantos por cento dos homens leram sobre patriarcado, sobre machismo? E naquele sentido lá, no sentido do Ken lá, de querer ler para poder saber melhor o que está acontecendo. Que dali para mim, o filme ele tem ele faz brincadeira com coisa séria, entendeu? Você vê que ele pega um tema extremamente difícil de lidar na sociedade e aí fica brincando com ele, porque aquilo dele não faz nem sentido você falar uma coisa daquelas. Não tem nem sentido você falar que o homem pega um livro para ler sobre patriarcado para saber melhor como dominar as mulheres. Isso aí é o contrário que existe. As mulheres pegam livros feministas para poder ler e entender como dominar os homens. Ai, ai, enfim, não vamos delongar.
Aqui no caderno é o seguinte, eu chego num momento aqui para tentar entender o que o feminismo ele chega hoje. Qual é o nível, né? Qual é a influência que ele pega, que nós temos dele hoje. E aí existem as pressões feministas, porque a gente tem uma pressão econômica, né? Acaba que, se a gente for parar para analisar a vida do homem hoje, né? Como a minha e a vida dos homens, não é só uma pressão feminista que nós temos hoje que acaba dificultando a nossa vida. Tem boa parte de uma pressão econômica, uma pressão política, uma pressão é, que vai além do feminismo mesmo, que não é feminista. E aí você para analisar, você fala, tá, beleza, diante de todos esses problemas, qual deles é de fato o feminismo para mim poder lidar com esse tipo de coisa e ter menos problema na minha vida? E aí, um desses pontos que eu cheguei foi aqui, ó, por exemplo. Uma das pressões feministas seria: os homens não devem falar sobre feminismo e nem fazer alterações acerca dessas ideias para as mulheres, mesmo que os homens, né, esses homens, sejam feministas. Homens feministas devem apenas aceitar a ideologia e executá-la. E aí, um ponto segundo. Se algum homem questionar o feminismo, deve ser considerado machista, calado e isolado do máximo possível de pessoas. Não só mulheres, né? Homens e mulheres. Tanto é que gera discórdia entre os homens. Tanto é que se você chegar num cara, você como você, eu mesmo me considero você. Você chega num homem, nos seus amigos e fala, ah não, mano, eu tô de boa com mulher, não tô querendo muito relacionamento agora e tal. Se você falar isso, o cara vai te chamar de gay, de viado. Entendeu? E primeiro que é meio errado, né? Hoje em dia é meio que uma homofobia, né? E tem muita mulher homofóbica por aí também que chama muito homem de viado só por causa disso, por não estar atraído por ela também, né? Mas enfim, isso é uma pressão muito suja, é um jogo baixo, não é defensável publicamente, mas na sociedade maluca que a gente vive hoje em dia, qualquer coisa vale, né? É tipo um MMA que a gente vive hoje em dia. E aí, o segundo ponto, que é o que a gente vai chegar no ponto do vídeo que eu queria falar, se algum homem questionar o feminismo, se algum homem questionar, se ele é, tentar de alguma forma achar um erro no pensamento feminista, deve ser considerado machista, calado e isolado do máximo possível de pessoas, devendo se tornar um celibatário involuntário, se possível. Aí no dia que eu escrevi isso aqui, eu até coloquei aqui. Acabei de descobrir que o incel é decorrência de uma sociedade feminista. Por quê? É uma decorrência. Porque, logicamente falando, né? Se você tem. Sempre vamos colocar ali 99,9% das mulheres feministas. A gente não vai falar sempre porque vai vir algum arrombado para falar, ai, não pode generalizar. Não, não pode. Você vive a vida como, né? Você deve, sei lá, o seu conhecimento deve vir de Deus, diretamente, porque não é possível. Você tendo uma sociedade totalmente feminista, o feminismo, entendendo ele da forma como ele é hoje, e eu não estou falando também do feminismo antigo, porque teve uma época que ele foi saudável, uma parcela, mas ele foi se desvirtuando, ele foi se alterando, chegou a um ponto que algumas mulheres falavam, não, ok, eu sou feminista, e eu cheguei no ponto que eu queria, estou satisfeita com o que eu tenho. Então, estou ok. A pessoa fica ok. Aí, as outras continuam lutando. Chega um ponto que uma boa parcela de mulheres começa a querer, por exemplo, correr atrás do direito à prostituição. Entendeu? Tipo assim, coisa mais absurda do mundo. Não tem como você defender prostituição, entendeu? Assim, só numa sociedade realmente degenerada para você defender direitos da prostituta. Entendeu? Porque não dá pra defender, não tem nem o que falar, né? Pelo amor de Deus, você vai falar disso, justamente, você vai defender o direito da prostituta. Aí você vai ver, se for, isso aí geralmente é a pessoa que ela não tá entendendo, ela tá ainda vendo pela superfície o que tá acontecendo. Porque se a pessoa visse de fato, se ela entrasse ali na prática, na atividade da prostituta, cara, imagina, você chegar na loja, você vai falar assim, em vez de você dar desconto de 20% de desconto no produto, compre o produto e ganhe um boquete de graça. Entendeu? Vai virar uma putaria. O mercado inteiro vai virar uma putaria. E o povo já reclamava do capitalismo, vai reclamar mais ainda com a liberação desse tipo de coisa hoje. E essa história toda do incel, que uma sociedade feminista leva a uma sociedade incel, quem é bom de matemática aí já pegou no ar o que eu quis dizer. Mas para quem não é muito bom com raciocínio lógico,
Entenda o seguinte, imagine todas as mulheres feministas. Todas, né? Toda mulher, toda santa mulher que você vai falar sobre feminismo, você fala. E na ética, no conhecimento ético, existe uma lei, uma verdade, que na verdade não existe nenhuma ética perfeita. Todas as éticas existem um ponto fraco. E as pessoas de má fé, que usam a ética de má fé, usam justamente esses pontos fracos para poder ganhar vantagens aí no mundo. Mas a grande questão da ética, só para você tentar entender melhor o que está acontecendo, não existe pensamento perfeito. Nenhum pensamento. Nenhum! Você pode ser o cara mais inteligente da face da Terra. Você pode fazer o pensamento mais perfeito do mundo. Ele vai ser. Ele vai ter defeito. Ele vai ter um defeito, pelo menos. No mínimo um defeito. Porque quando você lida com ética, você está lidando com pessoas, né? Você está lidando com indivíduos. Eles se adaptam, eles mudam o pensamento e eles podem ser dissimulados também. E tem várias coisas que podem acontecer no mundo da ética. A ética, até o professor Clóvis de Barros, foi um mega do mestre para mim. Desde bem mais jovem eu já acompanhava ele. Ele que me mostrava essas coisas. Quando você vai pegar o feminismo, e aí todas as mulheres são feministas, vamos supor que você é um homem desperto. E aí você sabe que o feminismo ele tem pontos fracos. E você sabe que o feminismo ele tem problemas muito sérios. Você pega ali mulheres que não prestam. E aí você dá o mesmo poder, coloca ela no mesmo nível de poder de uma mulher que presta. A mulher que presta, ela vai ser tragada pela mulher que não presta. Ela vai virar a mesma coisa que os homens bons viraram para o feminismo, vai virar para os homens também, de forma a se aplicar para essa mulher. E aí, o que as mulheres hoje fazem, né? Para tentar resolver essa questão dos caras ficarem criticando elas. Elas começam a cortar esses caras. E ela começam a chamar esses caras de machista, igual eu coloquei aqui. Começa a falar que eles não prestam, jogam para as outras mulheres. Antigamente tinha até um aplicativo que fazia isso. E aí, quando lançou o mesmo aplicativo para o homem, teve que cancelar os dois, porque era ruim de qualquer forma. Você tá sujando o nome aleatório para as outras pessoas e vai até contra a lei isso aí. Não tem jeito. Você vivendo numa sociedade feminista e você discordando apenas disso, não precisa você ser um cara totalmente contra o feminismo, não. Só de você encontrar brechas, só de você falar, tem um problema aqui nesse ponto aqui no feminismo, acabou. Entendeu? Você já tá virando um incel. Você já tá virando um incel. Você já tá começando a virar incel. Entendeu? E por que que isso acontece? É uma forma delas se defenderem. Elas não querem homem machista. Então, para tentar converter o homem ao machismo, você fala, ou você vira feminino. Gente do céu, eu falei errado. Para converter o cara ao feminismo, você tem que falar o seguinte: ou você para de ser machista, e machistas entenda, ser contra o feminismo, ou você ou você vira feminista e vem pro meu lado e você aceita o pensamento feminista e a gente vive uma vida feliz. Feliz, feliz, muito feliz. E na verdade não é assim que funciona, entendeu? Mesmo que o cara seja feminista, ele vai ser uma pessoa cerceada, ele vai ser uma pessoa triste, amargurada, vai ter um relacionamento de merda. Hoje a regra dos relacionamentos são relacionamentos de merda, justamente por causa dessa ideologia. É uma ideologia que quando você estuda ela a fundo, você vê que ela realmente não presta. Só que hoje em dia, assim, agora, ainda mais agora, né, eu tô falando aqui no YouTube, a grande maioria das pessoas vão no YouTube para tentar encontrar substrato de falas, né, de retórica, justamente para poder falar com as pessoas, para poder passar isso para as pessoas. Só que aqui nesse canal é o seguinte: eu não sou um cara muito bom com retórica. Eu não sou um sofista, como o pessoal fala. Eu, na verdade, odeio sofista. Odeio, sim, com todas as forças. E você tem que entender que você ser um cara bom de retórica não necessariamente faz você ser um cara bom de raciocínio lógico. Nossa, eu acho que provavelmente muita gente vai saber disso, né? Vocês têm que entender que o mundo, o universo, ele não se faz entender. Entendeu? O universo, ele tá pouco se lixando pro que você acha dele. Entendeu? Nossa, pouco se lixando. Ele sabe muito bem que no final de sua vida
Você vai se tornar o universo, você vai voltar pra Terra, entendeu? A gente vai voltar pro pó, cara. E aí você, beleza, vai ficar aí achando que você vai defender e vai convencer todo mundo, e não vai. Vai ter muita gente que vai contra o que você pensa. E isso é natural, ainda mais quando você entende que o ser humano é um animal. Porque na hora que você entende que o ser humano é um animal racional, e você fala, não, beleza, ele é um animal racional, mas ele continua sendo um animal, aí você vê que tem muita coisa que não dá pra fazer mesmo. A natureza, como nós viemos da natureza, e a natureza acaba sendo a nossa mãe, e tem toda essa questão social mesmo, interna. Você vê que até dentro de uma empresa, às vezes até dentro de um fórum que é extremamente racional, você vê relações animalescas ali dentro. Você vê. Tanto é que é isso. Tipo, você vai pegar, por exemplo, a história dos sofistas, né? Que eu tava falando aqui, que são. Para quem não sabe, eram pessoas que tinham uma retórica perfeita lá. Ele conseguia falar, se expressar extremamente bem para as pessoas. Só que nessa história, ele tinha muita. Existe até hoje, né? A mesma coisa que existia naquela época existe hoje nesse sentido. Ele tinha que pensar muito bem exatamente o que ele ia pensar em cada contexto. Ele tinha que ser um bom visualizador de situações sociais para poder fazer as coisas. E aí ele tinha que manipular tudo e organizar tudo de uma certa forma para ele ter o proveito daquilo. Mas quando você está falando de fato sobre a verdade, sobre o que deve ser entendido, o que deve ser pensado, aí entra a filosofia. E aí a filosofia ela é igual à natureza, igual à natureza, é igual ao universo. Ela não se faz entender. Você quer entender? Vai atrás de você sozinho, entendeu? E quando você pega todo o conhecimento da filosofia e você aplica em cima de uma ideologia igual ao feminismo, e você estuda a sociedade da forma como ela tá, você, incel, você é um cara aí que tá com ódio das mulheres. Você tá no pior, você tá na pior, cara. Você tá na merda. Você fala, véi, do jeito que eu tô, se eu continuar do jeito que eu tô, eu vou continuar na merda e não vou arrumar mulher nenhuma na minha vida, mesmo eu sabendo que eu vou ser um ótimo pai, sabendo que eu vou ser um ótimo marido, eu vou estar na merda. Você é esse cara, se você é esse cara, saiba que tudo bem. Não precisa você, não tô falando pra você ficar tudo bem em relação a não achar mulher. Eu tô falando que se você acha que você tá na pior, a mulher tá mais na pior ainda, cara. Se para você, mesmo sendo incel, você tem ainda uma única chance de achar um unicórnio, né? Você tem uma chance de encontrar uma outra pessoa, de às vezes você ter uma família com alguém e aí dar certo de fato. A feminista, ela não tem chance alguma. A chance dela é nula, a chance dela é zero. Entendeu? Você não tá entendendo o nível do que tá acontecendo na sociedade. Porque na hora que. Beleza, você pode até falar, você pode até ver o Instagram dessa pessoa e achar que ela tá feliz. Você pode até ver o Facebook dessa pessoa e achar que ela tá feliz. Nossa, ela tá aí, ó, viajando pra Itália. Ai, ela tá aí viajando pro não sei das ondas. Mano, olha bem a vida dela. Tem uma frase do Hamlet no Shakespeare que ele fala: estou tão feliz que se eu falasse como eu estou feliz, eu não conseguiria expressar o quanto eu estou feliz de verdade. Eu me expressando eu não seria tão abrangente ao ponto de falar o tanto que eu estou feliz. E aí a melhor forma dele ficar feliz é calado. E é basicamente isso. É basicamente isso. Hoje a gente vive uma sociedade doente. Você tem que entender, rapaz, tipo, você que é incel, esse vídeo é só pra vocês, incels, tá? Vocês têm que entender que o cara, a mulher que ela é feminista, ela já tá numa situação muito, muito, muito difícil pra ela. Ela já tá enganada, ela já tá intoxicada mentalmente com as ideias feministas, entendeu? Ela acha que as mulheres estão a favor dela. Cara, tipo assim, e ao mesmo tempo a gente já vive numa sociedade difícil. Já vive numa sociedade adoentada emocionalmente, fisicamente, moralmente, principalmente, eticamente, principalmente. Então, tipo assim, você vê todas essas expressões e ainda tem mais um, que é o feminismo. Então, tipo assim, pra tentar te aliviar do máximo possível de coisas, assim, pra gente ir devagarzinho, a gente vai conversando no canal e vai vendo como as coisas vão funcionar. Você pega o próprio feminismo, você vê que a própria mulher que é feminista, ela já tá doente. Mesmo que ela encontre um cara que seja bonito, que ela seja satisfeita, né, visualmente ou sentimentalmente com aquela pessoa, a mente dela não vai deixar ela quieta.
A própria mente dela tá adoecida. Ela poderia estar vivendo uma vida boa e às vezes ela até abre mão, às vezes, do feminismo. Ela vê que o feminismo não dá certo em certos momentos e às vezes ela realmente abre mão e consegue até um pouco de paz. Entendeu? Ela consegue uma pitadinha de paz. Mas na hora que as amiguinhas, na hora que ela olha na internet, na hora que ela vê uma notícia do cara que esfaqueou a outra mulher, e aí começa a falar que aquilo ali é machismo, e aquela coisa não é suplanta, inflama dentro dela, quando aquela coisa cresce, aí acabou, cara. Entendeu? Aí não tem mais o que fazer, entendeu? Ela vai viver uma vida triste, ela vai viver uma vida de chateação, de brigas constantes, entendeu? E não vai ter o que fazer, entendeu? Porque a própria sociedade agora está começando a fazer pressão para ela. Isso é até uma coisa que eu não coloquei no caderno. A sociedade, por ela ser feminista, as mulheres que não são feministas pressionam ela, né? Influenciam a mulher não feminista a ser feminista de novo. Então, é igual a gente. A gente tá aí querendo, eu mesmo, como Volcel, eu tenho vontade de viver uma vida normal. Então, o que que eu faço? Eu vou estudar, eu vou trabalhar. No momento que eu tiver, no momento que querendo descansar, eu vou jogar, vou conversar com meus amigos, eu vou fazer, né, algumas coisas, vou seguir minha vida. Mas eu não vou ficar pensando em relacionamento, não vou ficar pensando em mulher e vou tentar me afastar o máximo possível para disso. E aí eu vou na rua, o outdoor tá lá, um gigante daquela mina linda. Mano, pra você ter ideia, aqui perto da minha casa tem uma menina que eu estudei ela no mesmo colégio que eu. Ela virou uma menina super famosa aí no Big Brother da vida e tal. E aí ela conseguiu vender uns posters dela só de biquíni e sutiã, mano. E era assim, da escola que eu estudava, era uma menina linda, mano. Era assim, era das meninas assim, mais lindas que tinham dentro da escola. Ela, do lado da minha casa, toda vez que eu volto pra minha casa, tem vários posters dela, nua, semi-nua, na minha frente, assim, e eu fico, nossa senhora, eu fico assim, véi, por que que eu não cheguei nela na época? Mas isso aí já é outra coisa, são outras questões. Muito difícil eu conseguir manter uma vida volcel numa sociedade que o tempo inteiro tá falando, encontra um relacionamento, encontra uma mulher, olha só que mulher bonita, por que que você não fica com ela? E fica, e bate, 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 e fica naquela coisa toda. Por quê? Porque o ambiente nos influencia muito mais do que nós mesmos. A gente é muito mais fruto do ambiente do que de nós mesmos. Tem uma parcela boa de nós mesmos? Tem. Mas eu não lembro, agora não vou conseguir falar agora de cabeça. São três fatores. Um deles é nós, o outro é o ambiente, e tem um terceiro fator lá que eu esqueci. Então, boa parte não é o que a gente quer, entendeu? Até a nossa vida, a gente nasce sem a gente querer, entendeu? A gente se enfia no mundo e quando é criança a gente pergunta pro pai, pai, por que que eu nasci, né? E se você tiver pai, né? Enfim. Mas é tipo assim, chega num momento que a feminista ela não consegue sustentar mais e é muito pesado para ela. Então, se você, incel, é uma pessoa triste, amargurado por causa das mulheres que não deram certo com você e tudo mais, eu vou falar a verdade pra você. É difícil sim você se viver num mundo hoje que você quer ter um relacionamento e as mulheres te embargam, né? Não deixam você ter um relacionamento justamente porque você não encontra amparo na ideologia delas. Elas não te abraçam, não te acolhem com o que elas pensam. Elas em si, elas se sabotam, elas sabotam o relacionamento das pessoas, entendeu? É literalmente essa palavra, sabotagem, entendeu? A mulher feminista, ela se sabota e sabota o outro sem saber, entendeu? Então, se você acha que você tá na pior, a menina feminista, ela tá na pior ainda, ela nem sabe. Entendeu? E eu não tô falando da boca pra fora. Se alguém tiver alguma dúvida e ver esse vídeo e colocar aí nos comentários, bota nos comentários mesmo. Pergunta, como assim? Eu não tô entendendo essa parte. Você tá dizendo isso, aquilo. Pergunta, pode perguntar, eu vou querer saber. Porque é, hoje em dia tá sendo várias provas concretas que o feminismo não presta. O que as pessoas estão fazendo, na verdade, não é nem querendo saber se o feminismo presta ou não. Elas estão querendo saber, não presta quanto. O quanto que uma mulher consegue ser deletéria numa sociedade, quanto uma mulher consegue ser maligna, perversa na sociedade. E aí eles estão começando a perceber que ela é perversa no momento que ela se alia a um homem. Porque é meio que aquela coisa lá da Bíblia, da mulher sair da costela de Adão. Para a mulher ter existido, Adão tinha que ter existido antes. E
E um acaba complementando o outro. E aí quando você... Mas isso aí, saindo da seara da Bíblia, independente do que você acha da Bíblia, se você acha que a Bíblia é besteira, você... vamos fazer um outro vídeo aí e debater sobre isso aí, porque você tá bem enganado, viu? Se tem um lugar que guarda a verdade, guarda a sociedade, é ali, tá? Saindo dessa área da Bíblia, você consegue ver na filosofia mesmo, ou você vê na biologia. O ser um animal, todos os bichos, eles pensam que o mundo deles é o bando, entendeu? Nós como seres humanos, a gente tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo aí. Muitas pessoas não conseguem, justamente por ideias como essa aí de individualismo e tal, isso aqui. O homem, ele precisa de amigos, ele precisa de outras pessoas para viver. O que faz a vida do homem é literalmente outros homens e outros. O que faz a vida do ser humano, falar agora de forma técnica. O que faz a vida do ser humano, o que faz o mundo do ser humano é outro ser humano, entendeu? Nós somos tudo que temos, entendeu? Tudo que nós temos hoje é o que a gente tem, é o que a gente é, entendeu? A gente não precisa de outra coisa além. A gente precisa conviver com outras pessoas. E a mulher, ela, eu não sei se isso é biológico, eu não sou mulher, eu não tenho lugar de fala em relação à mulher, eu tenho um lugar de fala em relação ao homem. Mas eu vejo muita gente falando que mulher é muito mais difícil você ter um relacionamento entre mulheres do que entre homens, justamente por causa dessa disputa para conseguir encontrar um cara, né? Para conseguir ficar com outro cara. E o homem não tem isso. O homem ele consegue ter amizades muito boas. Muito boas. Então, você imagina uma situação como essa. As mulheres ficam aí. Ai, vamos nos ajudar, amigas. Que amigos do caralho, mano? Você não tá sabendo nem o que você tá fazendo. Você não sabe nem onde você tá botando o pé. Entendeu? A união do quê, entendeu? União pra ir contra um outro ser humano. Isso é uma doença. O ser humano, ele tá doente. Assim, parece que quanto mais você mexe, parece que o feminismo é esse tipo de coisa. É igual bosta. Quanto mais você mexe, mais fede. Você vê o tanto de merda que você tira de um negócio desse. Você abre um assunto desse, só sai merda. Entendeu? Então, se você é um cara incel, se você tá num grupo de incel, alguma coisa do tipo, mano, faz toda a força possível pra você entrar num outro grupo que seja de boliche, mano. Ou que seja um grupo de sinuca. Eu amo sinuca, cara. Nossa, eu amo sinuca. E eu até hoje nunca entrei num grupo de sinuca. Porque eu sei que ainda é tóxico, entendeu? Ainda tem muito homem que se eu abrir a boca e falar, ah, mano, eu tô de boa, não, pode até falar de outras mulheres, né, mas não vou ficar falando só disso. Nossa, a grande maioria dos caras hoje só fala disso. Aí, não tô de boa, mano, não tô querendo, vamos focar aqui no jogo, eu quero jogar, quero saber como é que faz tal coisa. O cara vai me chamar de gay e vai tentar me separar, vai tentar parar de ser meu amigo de alguma forma, entendeu? Ele vai me olhar diferente. Entendeu? Então, assim, o próprio cara se coloca numa situação complicada. O próprio homem se coloca numa situação complicada. Ele mesmo não consegue se firmar no ambiente. Então, se você está numa situação como essa, entenda que você está na situação gerada pelo feminismo, por uma sociedade feminista. E se você, de algum momento, de alguma forma, conhece um outro homem feminista, que ele defende de alguma forma o feminismo, cara, tenta ajudar esse cara, entendeu? E se ele não conseguir, deixa, entendeu? Não tem o que fazer. Mas o cara que quer conversar, o cara que é realmente inteligente, que ele quer realmente debater, quer entender como as coisas funcionam, tenta ajudar ele, entendeu? Tenta falar com ele, tenta debater com ele, porque não é, o problema não é feminismo, o problema é ideologia. Não existe uma ideologia no mundo que dá certo. Todas elas trazem uma lição do que é o ser humano de fato. Elas são estudos de caso muito fortes. Mas aí você vai ficar fazendo ser humano de rato de laboratório? É isso que você vai fazer? É isso que você vai continuar fazendo? Entendeu? O vídeo está muito longo aqui, vou terminar agora. Depois a gente continua essa conversa, entendeu? Mas é isso. Para de ficar fazendo os outros de laboratório, de rato de laboratório. Pelo amor de Deus, vamos viver de forma sã na sociedade, vamos tratar o outro como um ser humano, vamos tratar o outro como alguém, entendeu? Não como um objeto. Porque hoje em dia, a mulher com o feminismo, ela consegue pegar ela mesma, se fazer de objeto, aí o cara que tá olhando ela como objeto, trata ela como objeto, porque ela se trata como objeto, e aí ela vai denunciar esse cara, acaba com a vida desse cara, fala pra todo mundo que ele tá tratando ela como objeto, sendo que ela é um objeto. Ela se fez de objeto, ela como pessoa que tem a livre tem a liberdade de fazer o que bem entender consigo mesmo, se faz de objeto
e acha ruim que o outro cara coloca ela como um objeto. Então, esse é o nível do feminismo, de doença do feminismo que temos hoje. Aí você vai ficar mexendo nisso, você vai ficar batendo nisso, você vai ficar tentando ajudar outras mulheres com isso. Elas não querem ajuda, entendeu? Elas não querem ajuda. Então, deixa, entendeu? Deixa. Então, a mensagem é essa. Não se culpe por ser incel. Não se culpe por ser incel. Saiba que o incel, ele é literalmente a produção, ele é o resultado, ele é um fenômeno de uma sociedade feminista. No momento que todas as mulheres são feministas, o homem que for minimamente contra o feminismo, ele se torna um incel. E aí, para ele não se tornar incel, ou ele tem que mentir, tem que fingir ser uma coisa que não é, e entrar num relacionamento feminista, e ter uma vida de merda, ter um relacionamento de bosta, ou ele não aceita e tenta melhorar e falar para a mulher e conversar com a mulher e falar, olha, mas você tem que entender e tentar negociar com ela. E aí, ou ela finge, porque é muito difícil você falar, ah, ela vai largar o feminismo. É muito difícil, porque as outras pessoas fazem pressão para ela se tornar feminista. Ou então, é mais provável que ela finja não ser feminista, ela se diga para si mesma não ser feminista, mas vira meio que uma esquizofrenia. Ela tá ali, não é feminista, mas é feminista também, entendeu? Ela fala que ela é feminista, mas a prática dela é feminista. Ou ela simplesmente te rejeita, entendeu? Ou ela simplesmente vai falar, não, você não presta, entendeu? Então, de qualquer forma, você tá perdendo. Acaba que o incel ele amplia mais. O incel ele não é só o cara que não tá tendo sexo, o cara que não tá tendo relacionamentos, ou o cara que não tá tendo como se aproximar de outras mulheres. Esse daí já seria um incel agudo. Seria algo muito pior. Como você pega um incel pequeno, um baixo incel, um incel ali que está começando a entrar no mundo do incel, que está virando incel, ele ainda tem relacionamentos, ele ainda tem alguma coisa, ou às vezes ele não tem nenhum, justamente por causa do pensamento dele, que não é feminista. Entendeu? Então, incel, ele é uma decorrência de uma sociedade feminista. Se você é incel hoje, você é fruto de uma sociedade feminista. Isso aí, você não deve se culpar por isso. Você não deve achar ruim, você não deve, tipo assim, não achar ruim no sentido de não se revoltar, não não se sentir mal com isso, não. Você não deve se revoltar no sentido mais perverso de querer ir contra as mulheres e não, cara, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é deixar isso pra lá e tentar melhorar a sua vida em vários outros aspectos. Porque às vezes, ainda mais quando a gente é novo, a gente olha pra mulher e fecha e vira um túnel. Parece que tudo que passa na nossa mente, na nossa visão, é mulher. Mas no momento que você tira isso e você se afasta, um universo de oportunidades está à sua volta. E literalmente um universo de oportunidades. Você pode. Tem tanta coisa boa pra você fazer, tem tanta empresa aí para você trabalhar e ganhar um dinheirinho para você pegar aquele dinheiro e transformar em outra coisa melhor. Ou pegar o dinheiro e pagar um curso, ou começar já com um curso para você ganhar dinheiro depois. Tem tanta coisa, mas tanta coisa para fazer, além de arrumar uma mulher, que assim, ah, não dá nem para contar. É um universo, literalmente, de coisas que pode ser feito, além de ficar atrás de mulher. E aí, isso aí já entra em duas questões. Entra na questão da idolatria, justamente da parte de idolatrar. Tem até mulher que fala essas palavras de enaltecer a mulher, enaltecimento. É tipo assim, se não chega na idolatria, bate na porta. Porque não tem como, entendeu? Vocês estão sabendo, vocês estão ligados, tô falando, tem aquele headcast lá que o pessoal fala, tem uma mulher que fala isso, o homem não dá certo porque o homem não enaltece a mulher. Porra, tem que enaltecer a mulher para dar certo, então? E você sabe que não é só isso. Se você for parar para analisar, não é só enaltecer, porque mesmo enaltecendo ela vai querer mais. Entendeu? Então, isso, entra nessa seara do adultério, não, do, da idolatria e também na seara da sociedade em si. Na própria sociedade você vê a diferença, você vê que pela sociedade estar meio adoentada, né?
Acaba que quando vem mais uma doença, parece que ela multiplica o efeito. O trem só piora, 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 piora. Mas isso aí já é assunto para outro vídeo, a gente vamos concluir por aqui mesmo que o negócio já tá grande. Então é isso aí, falou. Qualquer coisa, tamo aí.